Turminha do terceiro AB, nós estamos estudando as aulas 20 e 21. Agora nós vamos para a página 113 para fazer os exercícios. Na aula passada eu dei o resumo aqui da teoria. Agora os exercícios. Por isso que eu coloquei aqui, e vai aparecer no vídeo, como parte 2. Tá legal? E relembrei aqui também o seguinte, não esqueçam. Se o ácido terminar em ico, o ânion, eu substituo o ico pelo ato. Se o ácido terminar em ítrico, ele vai ser substituído, esse ítrico, pelo eto. E se terminar o ácido em oso, vai ser substituído pelo ito. Se nós soubermos isso daí, não vai haver necessidade de consultar a tabela de ânions e cátions. Então vamos ver aqui o primeiro exercício. O primeiro exercício, ele fala para a gente fazer a reação do HCN com o hidróxido de cálcio. Ele pede para a gente completar e para dar o nome do sal formado. Então vamos lá. O H é sempre mais. Em água, ele vai separar do ânion. Ele é sempre H+. Tudo que sobra é o ânion. No caso aqui, como eu tenho uma carga só positiva, eu só tenho hidrogênio, eu vou ter uma única carga negativa. Mesma coisa aqui. Sempre isso é feito em meio aquoso. Em água, o OH, que é sempre menos, separa do cátion. Como eu tenho duas cargas negativas, o cátion vai ter duas cargas positivas. Independentemente da quantidade de H e OH, sempre vai haver neutralização com a formação de água. E o que sobra? O que sobra é o sal. A gente só não pode esquecer que sempre o positivo vem em primeiro lugar, sempre assim. Seja ácido, base, sal. Bom, então vamos lá. Primeiro o Ca2+, e o Cn-. Se as cargas fossem iguais, simplesmente eu cancelaria. Como são diferentes, eu tenho que usar aquele artifício. Um para cá, que eu não preciso colocar, e dois para cá. Como tem mais o elemento químico, eu tive que colocar esse 2 aqui entre parênteses. Agora sim, duas cargas positivas, duas negativas. Pronto. Vamos balancear, sempre partindo do sal formado. Então lá vai. Olha, eu tenho 1 de cálcio. Está aqui, ó, 1 de cálcio. Eu tenho 2 de CN. Onde tem CN, eu coloco 2 na frente. Quando eu coloquei 2 aqui, eu fiquei com 2 de H+. E aqui eu tenho 2 de OH-. Portanto, eu vou ter 2 de água. E qual seria o nome do sal? Bom, o Ca a gente já sabe que é cálcio. Então, nosso problema é o ânion. Esse carinha aqui é chamado de ácido cianídrico. Aquele ácido que eu falei que é extremamente tóxico, mortal, né? Cianídrico. Para eu achar o ânion, olha aqui, eu vou tirar o hídrico daqui e colocar quem? O eto. Então, o nome do sal vai ser cianeto. Cianeto de cálcio. Vamos fazer o B. O B é a reação
do ácido sulfúrico mais o hidróxido de lítio. Li é lítio. Tá legal? Vamos ver lá. Vamos completar. Eu separo o ácido, que é o H, do resto. Todo o resto é o ânion. Como o H é sempre mais, eu tenho aqui duas cargas positivas. Aqui, portanto, tem que ter duas cargas negativas. Em nenhum momento eu mexi nesse 4, eu só achei o que é a carga dele. Número de cargas positivas e negativas, o número deve ser igual. Mesma coisa aqui, o OH, que é menos, separa do resto, o resto é o lítio. Como eu só tenho uma carga negativa, o lítio tem uma carga positiva. Independentemente da quantidade, H com OH vai dar sempre água. E o que sobrou aqui é o sal. Não esquecendo que sempre o positivo vem em primeiro lugar. Então fica assim, ó. Se as cargas fossem iguais, simplesmente eu cancelaria, né? Mais, menos, 2 mais, 2 menos. Como são diferentes, eu uso aquele artifício. 2 para cá, 1 para cá, que eu não preciso colocar. Agora sim, eu fiquei com duas cargas positivas e duas negativas. Esse 4 não tem nada a ver com a história, ele faz parte do ânion. O que veio para cá foi o 1. Eu tenho 1 do ânion, que é tudo isso, SO4. 1 de SO4 com duas cargas negativas cada um, dá duas cargas negativas. Agora eu posso cancelar. Bom, aqui eu fiquei com dois ácidos, 2 de H+, e 1 de OH-. Não esqueçam que cada um deles dá origem a 1 de água, mas números diferentes, então vamos balancear, sempre partindo do sal. 2 de lítio, onde tem lítio aqui eu coloco 2. Um só, se lembram? Veio um só para cá para o SO4. Esse 4 não tem nada a ver com esse artifício. Ele faz parte do ânion. O que veio para cá, 1. Então eu tenho 1 de SO4. Esse 1 eu não preciso colocar, tá? Eu só estou colocando para reforçar. 2 de H+ e 2 de OH-, eu vou ter aqui 2 de água. E o nome? O nome é assim. Esse ácido é um ácido padrão, ácido sulfúrico. Então eu tenho que substituir o ico pelo ato. Então, ácido sulfúrico. Aqui é uma exceção, como é o caso do ácido fosfórico. Se eu substituir só o ico, fica olha aqui, sulfurato. Não tem. Então, no caso dos ácidos de enxofre, substituam tudo aqui, ó. O úrico pelo ato. Então, esse cara aqui é o sulfato de lítio. E, finalmente, ele quer que a gente faça entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cobre 2. H3PO4 mais CuOH2. Eu falo hidróxido de cobre 2 porque cobre tem carga 1 e carga 2. Então, nesse caso, nós temos que indicar, tá bom? Esse é o hidróxido de cobre 2.
Então vamos lá ver. Eu vou separar o cátion, que é o H, que é sempre mais, é o ácido, de todo o resto que é o ânion. Como eu tenho 3 cargas positivas, aqui eu vou ter 3 negativas. Mesma coisa aqui, eu vou separar o OH menos do resto. O resto é o cátion. Como eu tenho 2 cargas negativas, o cátion tem que ter 2 cargas positivas. H com OH sempre vai dar origem à água. E o que sobrou aqui? O que sobrou, o sal. Então, sobrou quem? Sobrou o CO2+, e sobrou o PO4, 3-. Cargas diferentes, a gente tem que usar aquele artifício. 3 para cá, para ficar com 6 cargas positivas, e 2 para cá. 2 fosfatos, cada um com 3 negativas, 6 cargas negativas. Pronto. Vamos balancear agora a água. Aqui eu tenho 3 de H+. Vamos balancear primeiro o sal, eu faço tudo errado. Então, sempre partindo do sal, deixa a água por último. Como eu tenho 3 de cobre, onde eu tiver cobre aqui, coloque o 3. 2 de PO4, onde eu tiver PO4 aqui, eu coloco 2. Notem que agora eu fiquei com 6 ácidos. 2 de H3, dá 6, né? Um H3PO4 com H3PO4. 6 ácidos. E aqui, a mesma coisa. Eu tenho 3 de hidróxido de cobre 2, 3. Só que cada cobre 2, hidróxido de cobre 2, tem 2 OH. Olha lá, é só multiplicar aqui, que eu fiz aqui. Portanto, 6 de OH-. Eu falei para vocês que se nós fizermos o balanceamento certinho do sal, o número de H+, de OH- sempre tem que ser igual. Cada H+ com OH- forma 1 de água. Como eu tenho 6 aqui, eu vou formar 6 de água. Agora vamos dar o nome. Esse carinha aqui é chamado de ácido fosfórico. Ah, como eu sei? Porque eu decorei, tem que decorar. Ele faz parte dos ácidos padrão. Ácido fosfórico. Então vamos ver o nome do sal. Eu falei que eu tenho que, quando for ico, eu substituo por ato. E falei que tem 2 exceções, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. No sulfúrico, eu substituo o úrico por ato, daqui. E aqui o órico, né? Porque senão vai ficar fosforato, isso não existe. Então, o que existe aqui é o fosfato. Fosfato de cobre. Não esqueçam que tem o cobre 1 e o cobre 2. Esse é o cobre 2. Portanto, eu tenho que indicar fosfato de cobre 2. Vamos apagar rapidinho e vamos para o segundo exercício. Olha que rapidinho, tá vendo? O segundo diz assim: o uso mais comum do leite de magnésia é como antiácido estomacal. Esse produto contém hidróxido de magnésio, que neutraliza o ácido presente no suco gástrico. Nós já vimos que é o HCl.
é o ácido clorídrico. Escreva a equação de neutralização total que ocorre no estômago quando o leite de magnésia é ingerido e dê o nome do sal formado. Então vamos ver, esse daqui é o segundo. Olha aqui, lá no estômago a gente tem o ácido clorídrico. Quando a gente está produzindo ácido clorídrico em excesso, ocorre aquele mal-estar, aquela acidez, né? Que a gente chama de azia. Então, o que a gente vai ingerir para neutralizar esse ácido? Uma base. É lógico que eu não posso ingerir, por exemplo, soda cáustica, que é uma base extremamente corrosiva. Mas essa base aí é uma base fraca, né? Insolúvel em água praticamente. Então, tudo bem. Olha o que vai acontecer. Aqui o H em meio aquoso separa-se do Cl. Eu só tenho uma carga positiva, aqui uma negativa. O OH- separa-se do cátion, que é o magnésio. Duas cargas negativas, duas cargas positivas. Então, olha como vai ficar. H com OH, independentemente da quantidade, sempre vai dar água. E o que sobrou aqui forma o sal. Sempre o cátion, no caso aqui o magnésio, na frente do ânion. Cargas diferentes, artifício. Um para cá, que eu não preciso colocar, e dois para lá. Então, um e aqui dois. Duas cargas negativas, duas positivas. Pronto. Vamos balancear. Começando aqui do sal formado. 2 de Cl, onde eu tenho Cl aqui, eu coloco 2 aqui na frente. E um só vem um para cá, de magnésio. Portanto, já estão balanceados cátions e ânions. Falta a gente balancear a água. Eu tenho 2 de H+, e tenho 2 de OH-. Portanto, no total, eu tenho 2 de água. Ele quer o nome desse sal. Esse hidrácido aqui, ácido sem oxigênio, é o ácido cloro, que termina sempre em hídrico. Então, o nome desse ácido eu tenho que saber. É o ácido clorídrico. Aqui não tem segredo, né? Hidróxido de magnésio, tá? Olha lá, na tabela que eu apaguei, o hídrico deve ser trocado, quando eu passo do ácido para o sal, por eto. Então, esse carinha aqui, Cl-, na verdade é o cloreto. Cloreto de, e Mg é um magnésio. Que molezinha. Vamos fazer o terceiro. Salitre é o nome comercial do nitrato de sódio. Esse sal é um dos componentes da pólvora e a sua obtenção pode ser feita pela reação entre um ácido e uma base. É lógico, o ácido base vai dar o sal e água, né? Então esse sal é obtido. Equacione a reação de neutralização total que permite obter o salitre. Então aqui ele fala que o salitre, olha aqui o salitre, nitrato, o sódio é mais, aqui vocês poderiam até consultar tabela de cátions e ânions, e NO3 é menos, tá? Então o salitre é assim, que obviamente vai dar água. Ele quer saber quais o ácido e qual a base que dá origem de sal. Bom, o Na+, ele vem da base.
a base é OH-. Logo, esse Na mais o ânion, esse NO3 aqui, ele vem do ácido, que é sempre mais. Ele, portanto, é menos. Então, já bateu aqui, ó. Quando eu separei a base e o ácido, ficou Na mais, NO menos. Cancelei. Esse daqui que é o tal do salitre. 1 de H com 1 de OH dá 1 de água. Então, o que ele pediu está aqui. Como eu obtenho o nitrato de sódio? Misturando hidróxido de sódio, que fornece o cátion, já que o OH desaparece, e o NO3-, o ácido, que desaparece, fornece o ânion. Sempre assim. E para nós terminarmos, ele fala para a gente equacionar a neutralização de 1 mol de ácido carbônico com 1 mol de hidróxido de sódio. E para a gente dar nome ao sal formado. Turminha, perceberam que nesse exercício ele deu as quantidades? Quando ele dá as quantidades, não é neutralização total. Para ver neutralização total, a gente tem que balancear. Saber exatamente, ó, eu vou usar 2 mols desse com 1 mol da base. Agora não, ele quer que a gente coloque o ácido carbônico, o ácido do carbono, não precisaria nem dar o nome, porque é ácido padrão do carbono, ácido padrão sempre rico, ácido carbônico, mas ele quer também com hidróxido de sódio. Hidróxido é sempre OH de sódio. Só que ele quer 1 para 1. Ele não quer que a gente faça o balanceamento. Ele quer exatamente, eu vou colocar 1 mol desse e 1 desse. Vê lá o que dá. Então vamos lá ver. Separa o H2 aqui. O H é sempre mais. 2 cargas positivas, 2 negativas. Separa o OH, que é sempre menos, do cátion. Uma carga negativa, uma positiva. Então, H com OH, não importa, ele sempre vai originar água. Mas, e o que sobrou vai me dar o sal, que seria carbônico e eu troco por ato, carbonato, carbonato de sódio. Só que perceba uma coisa, eu tenho aqui 2 de H+, e aqui eu só tenho 1 de OH-. Então, neutralizando 1H para 1H, ainda me sobra 1H+. Então, ao invés de eu ter um sal normal, Na+, CO3, 2-, eu tenho aquele sal onde sobrou o hidrogênio, que eu coloco entre cátion e ânion. 2 cargas positivas, 2 negativas, eu cancelo. E aqui, como um só H reagiu com H, eu só tenho 1 de água, porque sobrou H mais que foi lá para o meio. Então vamos lembrar o nome desse carinha aqui. Ico, que é o ácido carbônico, eu troco o ico pelo ato, carbonato. Então, carbonato de sódio. Só que aqui tem esse H+ aqui. Então a gente fala carbonato, ácido de sódio. Nome impróprio, tá, Otimir? O nome oficial, a gente parte aqui do hidrogênio. Então vai ficar hidrogênio, não é hidrogênio, é hidrogênio. Tudo junto, carbonato de sódio.
E o nome, embora não seja oficial, o mais conhecido, como eu tenho aqui dois cátions aqui, eu vou chamar de bicarbonato de sódio. Molezinha, ô turminha, não esqueçam de fazer o plural. Porque no bimestre passado eu fiquei mandando e-mail para aluno, agora não quero. Terminei a apostila, 2, 3 dias no máximo depois, eu vou olhar o plural. Se tiver lá, tudo bem, se não tiver, é zero. Não vou ficar mandando e-mail para aluno, é obrigação de vocês, hein, ô turminha. Tchau, tchau.